jogo também, viu? Combinado. Tá, combinado. Vou consultar lá minhas coisas, Os né? búzios. Meus búzios, as minhas intuições. Boa tarde a você que estava acompanhando os Donos da Bola e que a partir de agora fica conosco aqui no RS Acontece. Até 2h30, nós ficamos juntinhos com você, trazendo as principais notícias do dia. Aliás, prepare o seu coração, porque o programa de hoje tem imagens fortes. Mas não se preocupe, não tem sangue, nem pessoa ou animal machucado. Quem é agredida é a civilidade e o meio ambiente. Sabe aquela queixa que você faz quando a cidade alaga depois de dia de chuvas, onde normalmente o prefeito, a prefeita da sua cidade é praguejado e a responsabilidade é sempre dos outros? Pois você vai ver em instantes do que nós somos capazes em uma verdadeira cirurgia que o DEMAI precisou fazer na rede pluvial aqui de Porto Alegre. As imagens, me desculpe, são assustadoras. Vergonhosas, eu diria. E o programa de hoje também tem outros destaques. Roda aí. Prejuízos. Os danos provocados pela queda de granizo que assustou moradores de pelo menos 14 cidades do estado. Polêmica. Liminar suspende a demolição da antiga cervejaria Polar no centro do município de Estrela, no Vale do Taquari. De novo. Segundo, argentino é preso com drogas no aeroporto Salgado Filho em menos de uma semana. E assim como no último caso, o passageiro também desembarcava da Holanda. Tradicionalismo. Aumentam as vendas de artigos ligados à cultura gaúcha, como erva mate, facas e trajes típicos. Acordes. Começou o Festival de Música de Porto Alegre. 3 classificados para a final em outubro já foram conhecidos. 105 anos. A homenagem do RS Acontece ao mais importante compositor popular do estado e um dos mais significativos de toda a história da música brasileira, Lupicínio Rodrigues. O RS Acontece está disponível também no seu Facebook, só acessar facebook.com/BandRS, lá dar sua opinião também para a gente ao longo do programa. Ontem nós falamos aqui sobre as loucuras do tempo e elas estão firmes nesses últimos dias de inverno, onde ontem chovia, hoje o sol está brilhando lá no sul do estado. Hoje houve precipitação, onde o tempo na segunda-feira era seco. Em meio a isso, dezenas de cidades registraram a queda de granizo na madrugada, incluindo algumas regiões aqui de Porto Alegre. Os dados, felizmente, de danos são todos pontuais. Né? Ao todo, são 14 cidades gaúchas que comunicaram à Defesa Civil o registro de queda de granizo nesta terça-feira. Vamos começar mostrando alguns para vocês aí. A gente começa com os moradores de Esteio que nos enviaram na região metropolitana essas fotos com pedras de gelo que branquearam o chão durante a madrugada. Umas pedras grandes ali. Enormes, né? Imagina um medão, assim, tu acordar com um barulhão, desse barulhão na janela, desse. né? O mesmo também aconteceu na cidade de Gravataí, aqui na região metropolitana. Olha lá as imagens. Uma bolita. É, quase uma bolinha de tênis, um pouquinho menor, né? Mas também já assusta bastante, né? Muitos O problema registros. é se você andando na rua, né? Sobretudo, e pega uma pedra dessa. Né? No município de Nova Bassano, no nordeste aqui do Rio Grande do Sul, também teve granizo. Esse vídeo aí foi feito por um morador da cidade e mostra o exato momento da chuva de pedras. Olha lá, imagina ter que ter coragem de sair na rua para gravar também, né? E choveu também granizo, caiu também granizo no litoral norte. Né? Isso, foi em Torres. A Defesa Civil, inclusive, teve que distribuir lona na manhã de hoje aos moradores que tiveram danos nos telhados de suas casas. Ou seja, né, aquela situação que a gente já vem mostrando aqui em grande parte do Rio Grande do Sul, desde domingo, né? Depois que o tempo ficou firme por aqui, a gente mostrou que Santa Vitória do Palmar tinha tido um grande problema, 300 casas afetadas, eles já decretaram situação de emergência e nessa queda de granizo dessa última noite, Caibaté, na região das Missões, foi uma das cidades mais atingidas por uma intensa queda de granizo. Foi durante a madrugada e o fenômeno não durou pouco, foi cerca de 10 minutos, que obviamente assusta os moradores e causa prejuízos ao município. Cerca de 50 residências tiveram danos. A gente vai para lá agora conversar com o prefeito da cidade pelo Skype, prefeito Amaury Pires da Silva. Como é que está o município agora, prefeito? Trabalho de reconstrução, é isso? Uma boa tarde. Boa tarde, exatamente. Estamos agora, desde a madrugada, nos acordamos assustados com um forte barulho de chuva forte de granizo, que afetou as casas aqui do município de Caibaté, onde foram atingidos, segundo o levantamento da primeira hora da tarde, agora já estamos com o número de 65 casas atingidas aqui na cidade de Caibaté. Então, de madrugada já tivemos o apoio da Defesa Civil, que esteve aqui já trazendo lonas para que nós fizéssemos esse trabalho emergencial de socorrer as pessoas
da cidade, as pessoas atingidas, então, pela forte chuva de granizo. E, agora, então, foi bastante tempo também, 10 minutos, né, prefeito? Certamente assustou bastante. Como é que está o tempo neste momento aí na região? Foram 10 minutos, sim, de chuva intensa. Choveu a manhã toda, agora, nesse momento, está nublado, sem chuva. Então, o pessoal está conseguindo trabalhar e fazer esse trabalho emergencial de colocação das lonas para que o pessoal não molhe as coisas das suas casas. Mas a chuva foi forte, deu 45 milímetros de chuva da madrugada até agora. E estamos, então, com esse trabalho. Temos 5 equipes da Prefeitura Municipal trabalhando para auxiliar as famílias que foram atingidas por esse forte chuva de granizo. Agora, prefeito Amaury, e no interior do município, a produção rural, ela foi afetada? Qual é a situação que se tem? A situação do interior até não, graças a Deus, não houve muitos danos. Houve ao redor da cidade aqui que a chuva se intensificou mesmo aqui na região urbana. Então, aos arredores, algumas áreas, sim, foram atingidas, áreas de trigo, mas não com danos muito grandes. Então, a maioria do interior não houve essa chuva de pedra, ou onde houve, foi de pequena monta. Agora, o senhor falou em 45 milímetros de chuva, teve pontos de alagamento, então? Não chegou a ter ponto de alagamento. Simplesmente, o que maior dano foi realmente mesmo essa chuva de granizo aí que destelhou as casas, que fez buracos nos telhados e que entrou água para dentro das residências e que a população se assustou muito. Mas estamos trabalhando com essas equipes e nós vamos, com recursos do município, tentar alocar dentro do orçamento, que todo mundo sabe as dificuldades dos municípios, e nós vamos sim atender principalmente as pessoas que mais necessitam, as pessoas que precisam realmente do auxílio do município. Nós vamos fazer a nossa parte emergencialmente. Bom, prefeito Amaury, obrigado por nos atender aqui na TV Bandeirantes. Um abraço aí a todo mundo que está nos acompanhando aí, Caibaté, que rapidamente a prefeitura, a gente sabe as dificuldades que os municípios passam com os seus recursos, está tendo esse desafio aí, possa atender rapidamente essas cerca de 50 e pouco, 60 famílias que estão precisando de atendimento. Obrigado por nos atender, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade. Nós queremos dizer de tranquilizar a nossa comunidade de Caibaté que estaremos trabalhando muito forte para que o mais rápido possível nós possamos solucionar esses problemas que aconteceram devido às intempéries da nossa natureza. Muito obrigado. Obrigada, obrigado, prefeito. 10 minutos de granizo. Nossa, que pavor, muita né? coisa. Vamos seguir falando de temporal ainda, André? Falando Pois agora choveu da região bastante de Porto aqui Alegre, em Porto Alegre né? também. Verdade, de madrugada acordei com aquela chuva toda. E durante o temporal que atingiu a capital aqui dos gaúchos nessa madrugada, o aeroporto Salgado Filho precisou ser fechado por quase 2 horas. As operações de solo foram suspensas entre 1h30 e até as 13h15 da manhã por conta da alta incidência de raios na região. Inclusive, um voo que via do Rio de Janeiro recém havia pousado quando os passageiros foram surpreendidos por instruções de normas de segurança. Tiveram que ficar numa espécie de um container lá no Salgado Filho. Tu ia gostar? Não, 2 horas, imagina. Sem banheiro, sem nada. Vamos lá conversar com a repórter Karine Flores, que está no aeroporto agora e vai nos trazer mais detalhes. O que aconteceu com esse grupo de passageiros, hein, Karine? Olha só, Gabriela, eram cerca de 80 passageiros que ficaram aproximadamente 2 horas aguardando. Essa foi uma medida de segurança aqui do aeroporto. Isso por conta dessa alta incidência de raios durante a madrugada aqui em Porto Alegre. Então, esses passageiros, eles não podiam ficar na pista, também não foram autorizados a retornar para dentro da aeronave e eles também não podiam embarcar no ônibus que leva até a área de desembarque. Então, eles tiveram que ficar numa área que fica acoplada ao avião, uma espécie de container. Então, eles ficaram dentro dessa estrutura aí por aproximadamente 2 horas, aguardando até que a situação se normalizasse. E para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância dessa medida de segurança e exatamente o que acontece com toda essa incidência de raios, está aqui comigo a meteorologista Ludmila Porman, que vai me dar mais detalhes sobre isso. Realmente, quando tem essa incidência de raios, é possível monitorar, ter aí a certeza da quantidade ou da área que vai ser mais afetada? Boa tarde. Correto, boa tarde a todos. Existem várias tecnologias, de sensores que ficam monitorando essas descargas elétricas. E o principal deles, que provavelmente a nova equipe que administra o aeroporto de Porto Alegre deve ter, é um radar, localizado aqui na região do aeroporto, em que ele fica monitorando a quantidade de descarga elétrica e de vapor d'água dentro das nuvens no entorno dessa região, que é bem descampada e por isso, então, por ser uma região plana e sem prédios altos, ela é uma região de descarga elétrica muito fácil, que é quando a nuvem tem uma grande quantidade de energia e ela precisa encontrar um ponto para essa energia seja, então, descarregada em solo.
e por isso, então, a equipe teve que ter essa medida de segurança, protegendo a todos. A gente às vezes não para pensar, né? Às vezes morando nos apartamentos, em prédios altos, em lugares tão fechados, né? Diferente do interior, que a gente acaba enxergando mais o céu, a gente acaba nem observando, mas tem essa incidência de raios com bastante frequência, isso é bem comum. Correto. O Brasil, principalmente na região sudeste, é uma das regiões no mundo em que mais caem raios e que mais morrem pessoas. Então, quando a gente fala de uma grande tempestade com capacidade para raios e trovoadas, primeira coisa é procurar não ir para debaixo de árvores, não ficar perto de prédios, pontos muito altos, que são pontos em que essas nuvens podem encontrar a válvula de escape para soltar essa energia. E se a pessoa estiver no meio do campo, no meio do nada, é deitar no chão e esperar a tempestade passar. Tem que ter realmente essas medidas de segurança, né, para que uma tragédia acabe não acontecendo. Vou aproveitar que a Ludmila está aqui para me atualizar também sobre a previsão do tempo, é claro, porque a gente sabe aí, todo mundo de olho já no feriado, é uma data muito importante para os gaúchos. E aí, o tempo vai ajudar? Correto. O que está acontecendo? Nós estamos na época de transição, saindo do inverno e nos encaminhando para a primavera. É uma época em que essas tempestades pontuais vão se tornar mais decorrentes. Por quê? Porque nós temos ainda as entradas de massa de ar que vem da Antártida em direção ao Rio Grande do Sul e a grande massa de ar quente que já está no centro do país e sempre se direciona também para a região sul do país. O Rio Grande do Sul é a zona de encontro entre essas duas grandes massas, tanto quente quanto frias. Então, agora é uma época de temporais pontuais, de chuvas com possibilidade de queda de granizo, de grandes descargas elétricas. E o que acontece? Esse encontro entre as duas massas, até sexta-feira, vai gerar grande nebulosidade, possibilidade de chuva, mas a previsão para o final de semana, para sábado e domingo, é que o tempo abra. Olha só, vai ter tempo firme, então, para quem for aproveitar o final de semana. Na sexta-feira, pode ter chuva, mas uma chuva mais fraca. Correto, a nebulosidade persiste, ainda temos possibilidade de chuva, principalmente na região norte do estado, mas essa chance está diminuindo gradativamente com que a gente vai se encaminhando para o final de semana. Com a chegada do verão, que já está pertinho, a tendência é que isso mude um pouquinho, né? Não vai ter tanto esses temporais. Na verdade, é agora a época dos temporais pontuais, por causa disso. Encontro de massa de ar quente com ar frio forma nuvens com desenvolvimento vertical localizadas e a principal região noroeste e norte do estado do Rio Grande do Sul são sempre as regiões que mais sofrem com essas chuvas localizadas de grande poder de destruição e torrenciais, né, com grandes acumulados. Uma característica também da primavera que a maior parte da população desconhece é o quê? A primavera é a época de florescer. Então é a época que a gente vai ter o céu mais aberto. Com esse céu mais aberto, são esses temporais pontuais que acontecem, mas depois a nebulosidade ela é menor e os raios de sol conseguem penetrar mais na atmosfera. Então, na primavera é que ocorrem os recordes de temperatura do ano. Vão ser 2 dias com 40, 43 graus. Mas isso é comum, ocorre todos os anos no Brasil e agora é a época também de aproveitar isso, né? Vai ter mais abundância de sol, temporais pontuais, mas a gente já vai aquecendo um pouco para se livrar um pouco dessa nebulosidade que está castigando os gaúchos esse ano. Mas a melhor notícia tu já deu, né? Que é aí o final de semana com tempo firme. Então, certamente, os gaúchos vão conseguir aproveitar muito esse feriado. Se chover um pouquinho, não tem problema, né? Os gaúchos já estão acostumados, principalmente lá no acampamento Farroupilha, mas com o final de semana de tempo firme, todo mundo vai conseguir curtir. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Karine, que volta daqui a pouco de lá. Agora, não ia gostar de ficar uma hora que fosse. Foram 2 ainda dentro de um contêinerzinho. Né? Dá uma certa angústia. Sei lá se não tem um pouco de exagero, enfim, mas é prevenção, a gente respeita. A gente está falando em chuva, é um bom momento para conscientizar a cidade sobre o nosso papel no cuidado com o meio ambiente. O Departamento Municipal de Águas e Esgotos concluiu um serviço, olha as imagens, de limpeza na rede pluvial do Jardim do Salso. No material recolhido pela reta escavadeira, você vê malas, pneus e muitas embalagens que deveriam ser descartadas no lixo e que, se tivessem sido descartadas no lixo, seriam devidamente recicladas. Essa reta escavadeira está na rua Ângelo Crivellaro, onde a vazão estava totalmente obstruída. Aí cai uma chuvarada, a região vai ficar completamente alagada e a culpa é do poder público. Será que a mala foi para lá dentro sozinha? Não, e aquele pneu certamente não foi rolando ali para dentro. Sozinho? E o que chama a atenção é o seguinte, isso é uma rede pluvial que recebe, obviamente, coleta de vários locais e dali vai para o Arroio Dilúvio.
Ou seja, todo esse lixo que está aí, se ele não ficasse parado aí, porque ele travou ali no meio do caminho, bloqueando a rede, ele ia parar lá no dilúvio. Então, o pessoal ali do Jardim do Salso, quando tiver alagamento, é bom pegar e olhar para ver o que está ocorrendo. Às vezes a gente só fica cobrando, e tem que cobrar mesmo, quando é responsabilidade da Prefeitura, do Poder Público. Agora isso aí é responsabilidade nossa. Olha o trabalhão também da Prefeitura, Isso é lixo, né? Que estava em área de descarte irregular, lixo que é colocado na rua fora do horário de recolhimento, que fica 2, 3 dias, o pessoal não presta atenção qual é o dia correto da coleta, acaba acontecendo isso. Vai para as bocas de lobo, da boca de lobo vai para a rede pluvial. Olha que porcaria que está aí, que é pior. O que poderia ser reciclado daí não pode ser mais, porque esse lixo está totalmente contaminado. A gente está em 2019, né, gente? Pelo amor de Deus, campanha que não falta de conscientização. Olha aqui, ó, vamos continuar falando de prefeitura, notícias agora que vem da área da saúde. O Instituto Municipal da Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre, o IMESF, vai ser extinto. A previsão é de que isso ocorra até o fim deste mês, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Com a extinção do órgão, vão ser demitidos seus 1.840 funcionários. São médicos, enfermeiros e agentes comunitários. Hoje, todas as 264 equipes da saúde da família do município contam com profissionais do IMESF. Como é que fica, então, o atendimento à população? Quem nos responde é o secretário municipal da Saúde, Pablo Stimmer, que está aqui conosco. Secretário, muito obrigado pela sua presença. O senhor que veio correndo aí desse anúncio junto com o prefeito. E a gente quer saber que o senhor traga os esclarecimentos, como é que fica a situação da população diante dessa medida. Perfeito. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. É muito importante esse espaço que vocês concedem à Prefeitura para a gente poder informar adequadamente a população, para que não se crie pânico. Né? Realmente é um fato bastante importante, né? Uma decisão do Supremo para a qual não cabe mais recurso. Né? A Prefeitura recorreu até onde pôde. Isso, essa é uma ação que foi iniciada no final de 2011, encabeçada pela Associação Brasileira de Usuários do SUS, junto com vários sindicatos, entre eles o Sindicato dos Municipários, o Sindicato dos Enfermeiros, a CUT, a CTB, uma série de órgãos sindicais que entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra a criação do IMESF naquele ano. O Tribunal de Justiça julgou inconstitucional em 2013 e a Prefeitura veio recorrendo no Supremo desde então. Né? E agora, em 2019, então, na quinta-feira da semana passada, se julgou o último recurso cabível, né? E aí a primeira turma do Supremo julgou realmente que se mantém a definição do Tribunal de Justiça e julga inconstitucional. Essa não é uma decisão administrativa da Prefeitura. Não, é uma decisão jurídica. Jurídica. Deixa eu me perguntar sobre 2 tipos de famílias, secretário. Quantas famílias são atendidas pelo Programa de Estratégia de Saúde da Família pelo IMESF? Cada equipe de saúde da família atende cerca de 3.500 pessoas. Tá? Nós temos 140 unidades de saúde no município, 77 delas são exclusivamente atendidas pelo IMESF, das 160 famílias, mas o IMESF tem alguma composição de profissionais em uma parte maior, na verdade está presente em todas essas equipes. É um volume imenso de gente que é atendida pelas equipes de saúde da família do IMESF. Como é que fica o atendimento dessas pessoas? É muito importante. Né? O atendimento segue mantido, né? Não há nenhuma mudança com relação a... Por quem? Nesse momento, o IMESF segue o atendimento normal. No momento que a gente é notificado da decisão, a gente começa, então, o processo de aviso prévio. Paralelamente, já está correndo, né, um chamamento emergencial com entidades parceiras para fazer a operação dessas unidades com provimento de recursos humanos. E, ao mesmo tempo, a gente aproveitou para dizer que a gente está seguindo o plano que a gente vem fazendo desde 2017 de ampliação da atenção primária, de ampliação de equipe de saúde da família, de aumento de atendimentos e de qualificação desses atendimentos. A gente está dando andamento a um edital de chamamento público para contratualização da atenção primária do município, em que a gente pode ampliar equipes para que elas possam operar o que a gente chama de clínica da família, que é um modelo de unidade de saúde que funciona melhor e que dá mais condições. Que nós temos na Restinga, por exemplo. Exatamente, esse mesmo. Não há possibilidade de ter falta da reposição. Não deve haver nenhuma solução de continuidade, porque até que a decisão seja... Tem toda uma parte burocrática agora de admissão. Até que a decisão seja consolidada, nós sejamos notificados e aí transita em julgado. Que isso ainda não houve a notificação? Não, ainda não houve. Assim, a partir de transitar em julgado, a gente procedeu ao aviso prévio e esses profissionais eles têm de 30 a 54 dias de cumprimento de aviso prévio. Então, esse é um período mais que suficiente para a gente implantar o edital de parceria emergencial, né, que ele tem um trâmite mais rápido. Vai ser depois, da notificação da Prefeitura. Não, o edital emergencial, como a gente já estamos na iminência de interrupção de serviços públicos, a gente já tem a justificativa
para levar a cabo esse emergencial. Então, ele já está correndo, né, e assim que a gente tiver a definição, já... E esses 1.800 profissionais que vão ser desligados do IMESF, eles podem participar desse edital? Esses profissionais podem ser contratados por quem assumir esse edital, né, e é natural. A gente está num caminho de ampliação de vagas, na ampliação de equipes, né, são pessoas que têm referência com aquelas referência, comunidades, enfim, tem demonstrado o trabalho, o edital é para um prestador de serviço, não para a pessoa física direta, não um profissional direto. Exatamente. Então vai ser uma entidade de prestação de serviço na área da saúde que poderá vir a contratar esses profissionais. Isso. Quanto é que ganha hoje um médico do IMESF? Um médico do IMESF de 40 horas ganha em torno de R$13 mil. R$13 mil. Isso. Para o município vai ser mais econômico, ao final das contas, esse procedimento? Eu acho que falar em economia na saúde é bastante delicado, né? O edital emergencial, certamente ele deve prever algum custo maior ligado à mobilização e desmobilização. O novo edital que a gente está lançando para a sequência desse emergencial, ele prevê ampliação de serviços, né? Então, ele prevê farmacêuticos, ele prevê um número de atendimentos maior do que hoje a gente tem na média das equipes. Então, se a gente olhar para a eficiência do recurso, a gente certamente vai ter um recurso aplicado de uma forma que dê melhor retorno, mais retorno à população. O município já está preparado, então, para essa situação, devido a esses 8 anos aí de decisão. Exatamente. Nós assumimos sabendo que em algum momento isso seria julgado, né? Então, nós viemos nos preparando, viemos implantando o modelo de contratualização em diferentes áreas, né? Nós conseguimos dobrar o funcionamento do Hospital da Restinga, abrir lá o bloco cirúrgico, os leitos de UTI, nós ampliamos a rede de saúde mental da cidade com os CAPs, álcool e drogas funcionando aí 24 horas com parceiros. Então, a gente tem criado experiência, colhido experiência de um modelo de parceria e está pronto, então, para aplicar na atenção primária esse modelo. Essas clínicas de saúde podem substituir os postos de saúde? Boa parte dos nossos postos, cerca de 40% dele, a gente está falando de quase 50 unidades, tem uma estrutura que a gente classifica como ruim ou péssima, né? São unidades que muitas vezes tem só uma equipe, né? Uma equipe que não tem todas as salas que deve ter uma unidade de saúde. São unidades que muitas vezes o Ministério Público, até o próprio Sindicato Médico tem fiscalizado essas unidades, tem apontado dificuldades que precisam ser corrigidas. E são unidades em que os profissionais que estão ali, com todo o seu potencial, não conseguem transformar esse potencial em melhores cuidados da população porque não tem uma sala adequada, ou porque não tem espaço, ou porque a sala que ele usa, ela alaga, entra esgoto. Enfim, a gente precisa muito qualificar essas estruturas e o plano é justamente a gente ampliar o número de clínicas da família, certamente qualificando o serviço prestado pelas equipes que hoje são referência em algumas comunidades. Ou seja, então fechar alguns postos, substituir. A ideia é qualificar esse atendimento, ampliar esse atendimento. Isso não é uma maneira de não dizer que alguns postos vão ser fechados. A gente tem unidades pequenas que não servem que não funcionam mais. Que não servem para... Mas assim... Tem condições sanitárias mínimas. A prefeitura tem certeza de que o atendimento não vai ser afetado, pelo contrário, vai melhorar. De maneira nenhuma, né? A ideia é que a população tenha mais serviços de atenção primária, que ela não perca nada. Pelo contrário, siga ganhando, assim como a gente vem fazendo nesses 2 anos. Uhum. Secretário, a gente falou aqui esses dias sobre falta de vacina pentavalente. Continua faltando? Uhum. Continua faltando, né? A gente tem previsão de normalização agora no mês de outubro. É uma falta praticamente mundial, né? O Ministério da Saúde fez uma compra... Foi problemas do fornecedor, né? Isso. A compra que o Ministério da Saúde fez da Índia não foi aprovada pela Anvisa. Então, o Ministério não teve outro fornecedor para contemplar essa necessidade e foi atrás, então, de fabricantes que pudessem... Deve chegar em outubro agora. Outubro. Isso. Um mês aí dos pais estão no aguardo aí. Exatamente. Secretário, obrigado por estar conosco. É um prazer, ficamos à disposição. Quem acompanha essa área lembra o que foi a criação do IMESF, a polêmica que teve e agora está terminando no Poder Judiciário. Exatamente. A ideia é que a gente tenha uma solução definitiva agora, que não precise, de tempos em tempos, né, voltar aí a discussões judiciais. Tá bom. Obrigado, secretário Pablo Stirmer. Olha, a pauta agora é o IPTU. Enquanto a Prefeitura de Porto Alegre comemora o fim da greve da Procempa, que poderia atrasar a emissão das guias para o próximo ano, a OAB Gaúcha vai à Justiça contra as mudanças sancionadas na legislação municipal. A entidade aponta inconstitucionalidades na nova legislação. O presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem, Rafael Wagner, sustenta que o Executivo está transferindo para a população a responsabilidade pelo aumento de receita. Aqui no RS Acontece, o secretário da Fazenda, Leonardo Busato, afirmou que metade dos contribuintes terão
diminuição ou a manutenção do valor do imposto com a nova lei. O aumento atingirá, óbvio, a outra metade. Uma liminar suspendeu a demolição da antiga cervejaria Polar no centro do município de Estrela, no Vale do Taquari. O pedido partiu do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão também impede qualquer modificação ou construção na área. Parte do terreno da fábrica desativada foi doado para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul para a construção do novo fórum da comarca de Estrela, mas o Conselho busca judicialmente evitar a demolição da estrutura. A cervejaria Polar foi fundada em 1912 e funcionou até 1999. Atualmente, a marca Polar é da Ambev. O RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta nós vamos voltar até o aeroporto Salgado Filho. A Polícia e a Receita Federal fizeram uma nova apreensão de drogas por lá. Tem se repetido. Nós já voltamos. Volta com o RS Acontece. Em um mês, mais de 100 mil pessoas baixaram o aplicativo que monitora ônibus em tempo real aqui em Porto Alegre. Eduardo Oliveira tem mais detalhes. Muito boa tarde, André e Gabriela. E mais de 100 mil pessoas já baixaram o aplicativo Tritransporte Integrado, que permite acompanhar o trajeto do ônibus aqui em Porto Alegre. Além de acompanhar a rota, também é possível saber se o ônibus para naquele ponto, saber se ele tem acessibilidade e se possui ar-condicionado. Esse aplicativo foi uma das medidas encontradas, uma alternativa da Prefeitura de Porto Alegre para que mais pessoas voltem a usar o transporte público a partir então de conseguir programar melhor a sua vida no sentido de quando ir para a parada e não ficar tanto tempo aguardando o ônibus. 100% da frota já tem o GPS e é possível acompanhar através do aplicativo que pode ser baixado tanto no sistema Android quanto iOS. Obrigada, Duda. Funcionários e clientes que estavam em um supermercado na noite desta segunda-feira na Avenida Protásio Alves, no bairro Rio Branco, aqui na capital, viveram momentos de tensão. Eles foram colocados dentro de um banheiro por assaltantes que invadiram o estabelecimento. Segundo a Brigada Militar, passava das 7 horas da noite quando 3 homens entraram no local e anunciaram um roubo. O trio fugiu com mercadorias e dinheiro. Apesar do susto, as pessoas que foram feitas reféns não se feriram. Imagens das câmeras de monitoramento do supermercado estão sendo utilizadas para a investigação da polícia. Que horror, hein? Que medo, né? Susto, né? Já pensou? Tá dentro do supermercado. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Na volta você vai ver como a Semana Farroupilha tem ajudado a impulsionar a venda de artigos ligados à tradição gaúcha. Nós já voltamos. De volta com o RS Acontece. Aliás, nessa Semana Farroupilha, cadê o teu vestido de prenda, hein, guria? Baguri, sabe que eu não tenho, eu já tive, eu adorava vestir de prenda quando era pequena. Eu tenho uma bombacha. Mas não serve mais, né, André? Cadê a tua pilcha? Tá em casa, eu tenho uma bombacha que eu comprei uns anos atrás. Aí, olha, aproveita que não tem o teu vestido de prenda para comprar uma para ti, porque este mês é mês de oferta nas lojas especializadas em artigos do tradicionalismo. Tem comerciante comemorando as altas da venda, diversos artigos como a carne, faca e, claro, erva mate. O churrasco é um dos maiores símbolos da tradição gaúcha. No mês de setembro, quando se comemora a Semana Farroupilha, a procura por carnes, que já é grande no Rio Grande do Sul, fica ainda maior. Nesta banca do Mercado Público em Porto Alegre, as vendas crescem 40% nesta época. Aumenta bastante, principalmente as carnes para churrasco, né? A costela, os cortes mais especial. E o pessoal também gosta muito de fazer uma carne de cordeiro nos acampamentos. Aumenta bastante mesmo, né? Bom, a harmonia é uma fumaceira só, né? E tem como pensar em gaúcho e não lembrar do chimarrão? Muita gente aproveita esse período do ano para renovar a cuia e a bomba. No mês de setembro, o aumento é de 15% nas vendas, né? Sai muito a erva mate, a cuia, a bomba, né? Que é função da Semana Farroupilha também, o pessoal usa mais erva também, é tipo do gaúcho também, né? E tem opção para todos os gostos. Nesta banca são mais de 90 tipos de erva mate. Em pura folha, são ervas que não são moídas, né? São mais grossas, são mais fortes também. Eu tenho erva com menta, erva com chás. Variedade também nas opções de faca. Nesta outra banca do Mercado Público tem até de ouro. Os preços variam conforme os diferenciais e podem chegar a mais de R$1.000. Essa aqui é uma faca de aço alemão, tá? O aço vem da Alemanha, a faca ela é toda produzida aqui em Araricá. O cabo dela é todo de chifre
madeira trabalhada em madeira maracajá nos detalhes, né? Outra faca de aço alemão, mesmo fabricante. A diferença dela é que ela é uma faca totalmente forjada, toda a guarnição é feita com o próprio aço, o acabamento vem até o fim, chifre de cervo importado, ela tem um trabalho em mosca. Depois nós temos aqui uma faca também que ela é totalmente de ouro e prata, cabo, bainha, o aço dela é de aço carbono. As vendas de roupas típicas também crescem no mês de setembro. Nesta banca, o aumento chega a 70%. Crescem muito as vendas, né? Eles procuram bastante alpargatas, bombachas, bastante roupa infantil também, né? Então, nessa época aumenta bastante. Maílson adora vestimentas gaudérias. Está sempre pilchado e em busca de mais opções. Bombacha, chapéu, alpargata, a bota, chinelo em campeiro. Tem o gaúcho que se aproxima das tradições em setembro, mas tem aquele que é apegado às raízes o ano inteiro. É o caso do Luiz. Usa pilcha todos os dias e se orgulha em mostrar o amor pelo Rio Grande do Sul. Não, eu gosto. Esse é meu chão, né? Não tenho. Até vim trabalhar nessa banca aqui para andar assim, né? Pilchado. Como eu vendo os produtos típicos da tradição gaúcha, né? Tá confortável essa pilcha desse Taura. É, né? E aqui todo ano a gente também está cultuando a nossa tradição, também, né? Tá aqui. O tempo, aliás, chimarrão. o pessoal tá nos seguindo também. Bacana que tem mais gente tomando chimarrão. Verdade, né? Eu que te abandonei uns dias por aí, tá mas me vou deixando voltar. tomar chimarrão sozinho, mas não tem problema. Vou oferecer pro convidado. Vamos falar então do nosso convidado, porque os primeiros acordes foram na noite passada. Foi a primeira eliminatória do 14º Festival de Música de Porto Alegre. Os 3 classificados para a final em outubro já são conhecidos. A disputa segue na quinta-feira. A gente recebe o coordenador do festival, Henri Ventura, que é o nosso convidado aqui no RS Acontece, que tem nome de artista, né, Henri? Tá feliz? Obrigado, estou feliz aqui poder falar do festival. Boa tarde, André, Gabi, aos telespectadores aqui. E depois de 9 anos, né, a gente resgatando esse festival que tanto fez história na cidade. E ontem, né, para abrilhantar com a abertura do Papas da Língua, num dia especial com o aniversário do Lupicínio Rodrigues, né? Pois é, que nós vamos falar daqui a pouco. Exatamente, eu acho. E essa data não foi por acaso que a gente escolheu, porque tinha que dar um presente especial ao Lupe, à cidade, aos artistas, né? Quer chimarrão? Eu aceito o chimarrão. Então, qual foi o ritmo qual é o ritmo que está prevalecendo aí entre as inscrições esse ano? É a dor de cotovelo do Lupe, é o funk, é a música tradicionalista, o samba, o que está pegando mais? Tudo, André, tudo, André. E isso a gente fica muito feliz porque é uma surpresa para nós. O festival não era esperado pela classe artística, a gente teve a apresentação de imediato, as inscrições. Quantas foram mesmo? 359 inscrições, então 359 músicas inéditas aqui. Isso para o nosso meio é significativo, é importante. E foram diversas músicas, diversos estilos, né? Nós tivemos do samba ao rock, ao pop, enfim, teve o que lembrasse Elis Regina, Lupicínio Rodrigues, tivemos samba. Isso nos trouxe um prazer enorme, porque era isso que nós esperávamos lá, a Prefeitura, em parceria com o Manhiggs, nesse resgate, né, tão simbólico que é o festival. A gente está vendo imagens agora da noite de ontem. Na primeira leva de festivais no Brasil, né, surgiram nomes aí como Nara Leão, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Depois tem uma segunda leva com Oswaldo Montenegro, Amelinha, TT Espíndola, Sandra de Sá, tal. Aqui em Porto Alegre o festival já despontou muita gente, né? Sim. Eu lembro sempre do Leandro Maia, tal, mas tem mais gente que está... Do Elias, Bataclan, RS, teve vários nomes que foram revelados no festival, né? E também que se consolidaram nesse festival, que ao longo desses 13 anos que ele existiu, apresentou e contemplou, né, os artistas. É importante que nessa edição a gente mencione que nós tivemos inovações aí. Aumentamos o número de participantes, né, de 30 era no último edital, na última edição, para 44. E criamos 2 categorias especiais, que é o músico de rua e a categoria Kids, que ontem 2 artistas de música de rua se apresentaram. Tivemos nomes fantásticos lá no festival. Músicos populares que nunca subiram a um palco, estavam se apresentando nesse teatro, com a torcida, né? Tem prêmio para melhor torcida. Então a gente chama para que todos os artistas convoquem, para que eles levem sua torcida também, porque além de
contemplar a música, a arte, a gente quer também contemplar e dar atenção ao público, né, que vai lá privilegiar. Para ouvir uma boa música, Exato. Né? Conta pra gente então mais detalhes de como que funciona a partir de agora, né? Tem a próxima eliminatória que é na quinta-feira. Exato, nós temos, ao todo o festival ele tem 4 eliminatórias. Ontem, a próxima é quinta-feira, depois no dia 23, segunda-feira, e dia 25, na próxima quarta-feira. Dessas eliminatórias vão sair 12 músicas para a final, lá na Redenção, dia 5. Nós vamos ter 6 da música geral. Na Redenção, ao ar livre? Sim, ao ar livre. Né? Maravilha. Nesse espaço que é consolidado para a música, né? Ali da nossa cidade, Redenção, tem os músicos de rua, enfim, os artistas. Ali junto do Espelho d'Água, Exato, ali que nós vamos ter a apresentação e a gente tem a expectativa, né, que reúna um público considerável lá. 6 da música geral, 3 da Kids e 3 da música de rua. Nós estamos aqui entrevistando o Henry e de repente comecei a ficar assustado, porque chove chove muito. A gente quase não ouve nada da rua no estúdio. Para estar ouvindo a chuva agora é porque a chuva é muito forte. E prepara, degusta teu chimarrão. Vai ficando por aqui, vai ficando com a gente. Como diz o secretário Luciano, e é comum nas artes, na música, nos espetáculos, a gente diz que quando tem chuva é porque no dia do espetáculo que vai ter sorte, né? Vai ser um sucesso. Ontem choveu, continua chovendo, então a gente torce para que seja um sucesso. Qual é a premiação do vencedor do festival? Nossa, é uma premiação muito boa, bem gorducha, né? No geral, a gente tem 10 mil o vencedor e na Kids e Música Rua é 3 mil reais. Aí tem premiação para segundo e terceiro lugar no geral, melhor instrumentista e a melhor torcida. Nós tivemos vários duplas, grupos musicais lá. As pessoas foram, né, um número considerável lá no Teatro da Henriques, uma segunda-feira, bonito, um dia meio frio, chuvoso, o secretário Luciano ali, que ficou muito feliz, com muito esforço para retomar esse festival, que ele traz uma característica especial aqui, porque a gente vai contemplar esses músicos, eles vão ter oportunidade de, além de ganhar os prêmios, vão poder gravar no estúdio Geraldo Flack e vão receber cursos de profissionalizante, formação, imersão instrumental. É um Masterchef da música aí. Exatamente. E ainda vai tocar no Réveillon, né? Com certeza, os vencedores vão tocar no Réveillon. Nesse último ano, 140 mil pessoas, a gente espera que o público, né, venha em peso. Agora vai se apresentar uma grande... Isso é bom para o artista, é de grande valia e significado, porque ele pode mostrar, muito além da premiação, mostrar sua arte, apresentar para a cidade. Fiquei imaginando a emoção de subir naquele palco ali, né? Já pensou? Sem dúvida, uma emoção enorme. Para nós que estamos na produção ali, a gente lida com eles, a gente se emociona, todos arrepiados. Quinta-feira, segunda etapa, na Riggs também, né? Espera todos lá para prestigiar esse festival. Ficaremos acompanhando aqui, trazendo as notícias. Obrigado, viu? Obrigado com a gente. Já vamos passar aqui de volta aqui. Olha, parece uma notícia repetida, mas não é não, viu? Aliás, a gente já disse isso aqui de forma bem parecida outras vezes, porque é o mesmo problema no mesmo local. Agora, um segundo argentino foi preso com drogas no aeroporto Salgado Filho em menos de uma semana. Nós vamos até lá ao aeroporto, falar com a Karine Flores e saber como assim, no caso passado, o passageiro também vinha da Holanda. A gente está falando de argentinos, mas também teve outros casos, a gente está quase toda semana noticiando. A Polícia Federal e a Receita estão trabalhando bastante por aí, né, Karine? Exatamente, André, bastante trabalho por aqui. Esse passageiro, esse argentino, estava com mais de 8 quilos de drogas dentro da mala. Se tratava de uma substância que é utilizada para a fabricação do êxtase. Está aqui comigo o chefe da Vigilância e Repressão da Receita Federal aqui no aeroporto Salgado Filho, Erno Edson da Cunha, para me explicar exatamente como é que foi feita essa identificação. Como é que vocês descobriram que esse passageiro estava aí com essa quantidade de drogas? Boa tarde. Boa tarde. Na noite de ontem, aproximadamente às 9h30, chegou o voo procedente da Europa, o TAP. O passageiro foi selecionado pelo gerenciamento de risco da Receita Federal e da Polícia Federal. Foi um serviço em conjunto com as duas instituições que identificaram um provável passageiro que poderia estar trazendo droga. A partir daí, o passageiro foi selecionado pelo nosso reconhecimento facial da Receita Federal e encaminhado para a fiscalização. Passando pelo raio-x, notou-se que havia substâncias orgânicas suspeitas na sua bagagem.
a bagagem foi aberta e encontrada as substâncias 8,3 kg aproximadamente de MDMA, que é o princípio ativo da êxtase. Feito o exame preliminar com o narcoteste, deu positivo para essa substância, foi dado voz de prisão e encaminhado para os trâmites judiciários na Polícia Federal. Nesse caso, vocês tiveram auxílio até de um cão farejador nessa identificação, né? Perfeito. Tanto a instituição Polícia Federal como a Receita Federal possuem cães farejadores. Na noite de ontem estava o cão farejador da Receita e que indicou aquela bagagem como que havia contaminação de drogas nessa bagagem, o que nos fez nós ter mais certeza em fiscalizar aquela bagagem e abrir ela, porque a droga ela nunca vem solta na bagagem, ela estava num fundo falso, então tivemos que rebentar o fundo falso, abrir para localizar os 8,3 kg de MDMA. Chama bastante atenção que são dois casos bastante parecidos que aconteceram em um período bem curto de tempo, né? 2 argentinos também vindos da Europa aqui para Porto Alegre. Chama a atenção de vocês também que a situação é parecida? Com certeza. Tanto a passageira que foi presa dia 11 com 13 quilos da mesma substância, MDMA, fez o mesmo trajeto Amsterdã, Lisboa, Lisboa-Porto Alegre e chegariam em Porto Alegre. Então, o modus operandi dessa quadrilha é a mesma. E vocês têm todo um trabalho aqui de investigação para esse tipo, né, de situação. Não é fácil as pessoas embarcarem com esse tipo de situação, tem um trabalho intenso, uma operação que é realizada aqui sempre para vasculhar aí essas bagagens. Sim, a Receita Federal, enquanto a alfândega, faz o controle de entrada de mercadorias acima da cota de $500, mercadorias que são com destinação comercial e mercadorias que não podem entrar no país. No caso, os entorpecentes, são drogas que não podem entrar no país, que é um crime de tráfico de drogas. Então, diuturnamente, é feito o acompanhamento de todas as bagagens que chegam ao país através do raio-x, cão farejador e o serviço de inteligência da Receita, que é 24 horas, analisando caso a caso cada passageiro que chega ao país. Ou seja, você já tem informação, muitas vezes, desses passageiros, antes mesmo de eles estarem aqui no aeroporto? Com certeza. A Receita Federal possui um sistema de gerenciamento de risco que o passageiro, quando embarca no exterior, é fechado a aeronave, é nos comunicado todos os passageiros que estão embarcados e a partir daí o sistema fica cruzando informações que nos levam a selecionar possíveis alvos de drogas, possíveis alvos de mercadorias que estão em descaminho para os controles alfandegários. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, tem chamado a atenção da gente lá todo dia, muita, e que bom, né, que a Receita e a Polícia Federal estão trabalhando. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, porque na volta nós vamos falar de música, os 105 anos do mais importante compositor gaúcho da música popular brasileira, Lupicínio Rodrigues. Nós já voltamos. Essa semana de setembro, o Rio Grande do Sul não comemora apenas a Semana Farroupilha. É tempo de celebrar também os 105 anos do mais importante compositor popular do estado, um dos mais importantes de toda a história da música brasileira. Nós estamos falando de Lupicínio Rodrigues. Esses moços, loucura, judiaria, nervos de aço, as composições de Lupe foram gravadas por mulheres como Dava de Oliveira, Gal Costa, Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto, Elza Soares. Entre os homens, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Nelson Gonçalves e mais do que Jamelão, que imortalizaram suas canções. Né, pois é, aqui no estúdio está conosco o herdeiro do Lupicínio, Lupicínio Rodrigues Filho, filho do Lupe, Lupinho. Obrigado por estar com a gente, Lupinho. E como é que é você ter essa relação com alguém que nunca morre? O Lupicínio nunca morre. Vou te dar a resposta. Te levanta, por favor. Vamos lá. Dá para tua mãe um abraço. Não faz isso com a dona Leia, que ela está chorando em casa. casa. Dá esse beijo para ela e ela sabe bem a pergunta que está me fazendo, meu irmão. É verdade. Eu e o Lupinho, a gente tem uma história de vida junto, porque o meu pai, né, o Dilamar Machado, era amigo pessoal do Lupicínio e juntos eles faziam madrugadas, né, verdade, pela cidade. É verdade. Porque, entre outras coisas, isso a Gabi não sabe, teu pai era também dono de bar, um homem da noite, né, uma figura maravilhosa aqui em Porto Alegre. A mãe vai lembrar do pão,
Do pão de casa. Que eles iam comprar o pão para levar para nós. Para levar para ti e teu pai mandava um para gente lá em casa. O senhor desconcertou, André Machado, que deixou- virou me só deixou emoção, que virou só emoção. Nasceu o cabelo. Mas tem uma história, é que na verdade, nós vamos falar, obviamente, do Lupicínio, que é imortal, né? Mas nossos pais têm uma história bacana e tem uma gravação do meu pai com o Lupe no hospital, né? Que eu te cobrei agora. E eu vou te dar, e eu achei que tu já tinha. gravação, Nós André? temos essa gravação. E eu vou te dizer por quê. E me permite, Gabi, eu não te beijei. Não, carinhosamente, mas meu eu tinha que Deus. mandar esse beijo para a Pra dona dona Leia. Leia, tá lá em E casa. também esse beijo também vai para duas pessoas muito importantes na vida da gente, que é a minha mulher, que está lá assistindo, a Neuza, e a minha filha, que eu tenho agora uma pequenininha de 8 anos, Oh, que a Luísa. Mas essa gravação que foi feita em 74 é a última gravação do pai em vida. E agora, com o advento do filme que começa a ser refeito a partir de amanhã, chega a produção aqui comigo, nós vamos precisar muito desta Mas nós gravação, temos a gravação, entendeu? já está Porque isso é um material, além de ter o ineditismo do material, tem toda a formatação de que a amizade que o pai tinha com a família, o Dilamar, e o Dr. Alceu, o seu Abraão, o Padrinho Johnson, o Demóstenes, o Plauto Cruz, a turma toda, né, nos levava de mão e levava-nos em mão em mão. Eu tive um privilégio, Gabi, e muito grande, até tem uma literatura que eu estou terminando de escrever, que eu não tive somente um pai. Eu tive o meu pai, o Lupicínio Rodrigues, mas depois que o pai veio e faleceu, Que foi muito cedo, por sinal, né? 58 anos, todos os amigos do pai me carregavam pela mão para me cuidar, para que eu não andasse na rua de noite, para que eu não me perdesse na madrugada. E tu sabe que tu estava relatando esse pessoal todo e eu me lembrando das noites na minha casa, né? Porque eram com essas pessoas todas. A Lourdes Rodrigues, Lourdes Rodrigues, Azilar. Cadê a Mirka? A Mirka é neta da Zilar. Eu sei. A Mirka, nossa câmera do estúdio, ela é neta da Zilar. E nós estamos, obviamente, tá passando um filme na minha cabeça, na cabeça da Mirka. Eu vi que tu tá sério aqui me olhando. Não, Tá com os olhos cheios de lágrimas. Não, porque começou a falar do professor Demóstenes, enfim, o Jamelão, essa toda... Mas vamos falar do Lupicínio, vamos falar de coisas bacanas. Ontem teve um doodle do Lupicínio, né? Quem não sabe o que é isso, é aquela telinha lá do Google lá. Como é que foi isso, Lupinho? Eu venho há anos já tentando fazer esse doodle. A gente tá vendo ele aí. Para o mundo inteiro. Quem botava em cima ia para todas as obras, né, de Lupicínio, né? Tu clicando em cima, entra todas as obras. Ele continua hoje, né? Só que aí você tem que entrar na caixa do Google, lá embaixo, né? Porque o que acontece? A nossa geração, eu já estou com um pouquinho mais de 18 anos, não está acostumado com essas coisas todas. Mas isto é o que funciona hoje em dia. É incrível. Isto é a máquina do mundo hoje. Não tem outra coisa que não leve esta consideração de nós podemos elevar e transacionar tudo que foi feito por aquele autor, porque o autor, na verdade, ele é uma grande obra de arte viva sempre. É como se nós estivéssemos olhando um quadro de Van Gogh, uma música de Beethoven, qualquer coisa do gênero dessa espécie. Por quê? Porque vai o autor e fica eternamente o seu quadro musical, que é a obra. Como é que é feita essa obra? Ele é feita com arquitetura, arquiteto, engenheiro, administrador, construtor, cantor, executor, escravos, orquestrador, financiador, arranjador, músico, compositor e instrumentista. Pois está aí ele fazia tudo isso ele, sozinho. Por quê? E nós estamos falando de uma época em que não tinha essa facilidade de tecnologia para chegar no Rio de Janeiro, para um compositor aqui da Ilhota ser conhecido no Rio de Janeiro, era um desafio imensurável. Né? Não, aí tem algumas coisas, André, que são piores do que tu estás, não desrespeitando a tua relação e o teu pensamento. Nós estamos falando aqui de um homem que nasceu na Ilhota, um lugar pobre, muito pobre, uma vila, Gabi, uma vila, uma favela, com 21 irmãos, que nós temos o maior orgulho dos irmãos e dos familiares todos, mas, sobretudo, que vem de uma tez africana. Num estado que nós sabemos muito bem qual é a colocação, não desmerecemos nada e não desmerecemos a ninguém sobre isso que nós estamos aqui dialogando,
mas que para você fazer samba no Rio Grande do Sul, em 1937, onde não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha gravador de áudio para você gravar. Você tinha que fazer duas coisas, além de compor a música, cantar e tocar, coisa que o pai não fazia. Ele só compunha e cantava. O instrumento dele era uma caixa de fósforo. Pegar um trem, porque não existia estrada daqui para São Paulo, ou um navio no porto de Porto Alegre. Eu quero ficar a tarde inteira conversando contigo. Só que o produtor, o nosso diretor está aqui dizendo, está terminando, acabou o tempo. 40 segundos. Obrigado, deixa eu te devolver o beijo aqui. Eu também quero. Obrigado por estar com a gente. Beijo para os irmãos todos. Eu tenho que dar tchau para aquele pessoal. Acho que eu encerro. A edição de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com muito mais notícias, às 1h30 aqui na Band. Não é que essa acontece. Beijo, querida.